Isso aqui, eu achei um iceberg da Turma da Mônica. Rapaz, não ficarei surpreso se for estranho, mas eu estou curioso, dada a situação que se encontra atualmente os quadrinhos, né, velho? Foi meu zap, estou silenciando, não vai acontecer mais, beleza? Vamos lá. Calma, isso me remete muito à fita, viado. Exatamente, Matheus. Vamos ver o Maurício Souza do Velho Testamento. Luan Cacete Produções não, pô. Que é isso, amigão? Ah, veja só que coincidência iniciar o vídeo com essa abertura, já que é uma clara homenagem à abertura da Turma da Mônica. Vocês viram Olá, o pessoal. fim? Na Sejam verdade, assim, bem-vindos. assim, eu acho que o mais velho aqui provavelmente sou eu mesmo. Então, dificilmente socorreria. Mas vocês viram alguma fita da Turma da Mônica ou vocês já chegaram na época do Cine Gibi? Que eu acho muito mais fácil, né? Vocês terem visto algum filme ou animação da Mônica, ou sei lá, já na Cartoon, ou em DVD, ou até no cinema, quando saiu o Cine Gibi. Que nada mais é do que historinhas.ra. Em VHS tu só viu o filme do Bardock? Faz sentido. Eu vi também em VHS. Eu vi muita coisa em VHS. O primeiro filme que eu vi em VHS foi o Máscara. Depois foi Hércules, da Disney. Aí vi Vida de Inseto, vi Mowgli, vi Exterminador do Futuro 2. Enfim, eu sou velho. Novidade, né, velho? Enfim. Ao iceberg de Turma da Mônica. Já que vocês pediram tanto, aqui estamos. Agradeço inicialmente ao grupo da Gibiteca e a Monipédia, que ajudaram muito para o conteúdo desse vídeo. Monipédia! E o iceberg que eu vou analisar hoje é de um que eu peguei no Reddit postado por um usuário chamado Gato Elétrico. Valeu, Gato Elétrico! Você é demais! Bem, uma breve introdução. A Turma da Mônica, o nosso orgulho tupiniquim. Uma turminha muito sapeca que apronta várias na sessão da... vamos iniciar isso daqui logo. Meu irmão, não, quem é brasileiro aqui e não conhece Turma da Mônica, merece tomar um murro, né? Então vamos para a nossa primeira camada. O céu. Coisas onde todo mundo já sabe. Anaconda. Mônica foi inspirada na filha do Maurício. Ah, isso aí Sim, já sabe. de fato, a Mônica foi baseada na filha do Maurício, também chamada Mônica. Em 3 de março de 1963, a Mônica aparecia pela primeira vez em um gibi. Isso se deve ao fato porque os fãs da época diziam que não tinha nenhuma personagem feminina, era só meninos protagonizando. Assim, Maurício querendo homenagear sua filha, fazendo uma satiração do que ela era na realidade. Uma menina bem nervosinha, dentucinha, que se irritasse ela te atacava com um coelho de pelúcia que tinha. E não só a Mônica foi inspirada nos filhos de Maurício. A Mônica Magali Espada, que Pô, deu velho, a origem cara à nossa dela, querida viado. personagem Magali. O Maurício Que Souza é a também cara, a filha é a inspirado cara dele, na verdade. em suas situações reais, ela era muito fã de melancia. Em 1994, surgia a Marina, baseada na filha de Maurício chamada Marina Takeda. E como característica principal da personagem, ela ama desenhar. E assim como na vida real, amava desenhar e, aliás, foi uma das roteiristas de Turma da Mônica. A filha mais velha de Maurício, Mariângela, foi inspiração... Sabe o problema disso tudo? Isso mesmo, Michael. Sabe o problema disso tudo? Tá tocando a música do jogo de Turma da Mônica. E essa música me causava pesadelos. Porque o jogo é um absurdo de difícil, velho. É muito difícil. Inclusive, fica o desafio pra vocês. Se vocês conseguirem zerar me mostrando, eu pago 100 no Pix, velho. Calado. Mas tem que me provar que zerou. Abre a tela no Discord e zera na minha frente. na Maria Cebolinha, a irmã Eita. caçula de Cebolinha. O personagem do Contra, que eu achava muito engraçado, foi inspirado no filho de Maurício, também chamado Maurício. Mauro Takeda, Mas ele conseguiu. ator e diretor, que principalmente faz O aquele Chris é chefe da formado em Turma da videogame, Mônica. né? Ele serviu de inspiração para o personagem Nimbus.
as filhas gêmeas de Maurício. Wanda e Valéria. Mesmo, quantas filhas esse caba teve? Mônica Magali. Do Contra Nimbus, 4. A Marina, 5. Deu origem às personagens com o mesmo nome. Marcelinho, o menino que adora jogar bola. 6. Foi inspirado no mais caçula da família. Maurício Espada foi inspiração para o professor Espada, mas infelizmente, esse filho de Maurício faleceu em 2016. 7. Meu amigo, As Aventuras da Turma da o Mônica. bicho é madeira, viu, paizão? Mari. As Aventuras da Turma da Mônica, lançado em 1982, foi o primeiro longa-metragem da turminha. Ei, parou, vocês viram o que eu vi, né? As Aventuras da Turma da Mônica, lançado em 1982, foi o primeiro... A Mônica é full, velho. A Mônica é full, pô. Tava na cara da gente, a gente... Nossa, esse tempo todo, pô. longa-metragem da turminha, sendo uma animação contando 4 histórias. Minha história favorita desse filme é o Império Empacota, que é uma clara referência a Star Wars. Sério, quando eu tava lá nos meus 5, 6 anos, eu amava muito essa animação. Assistia meio que todo dia antes de ir pra escola. E eu amo esse filme, eu assistia muito quando era criança. E principalmente o visual desse filme, feito tudo à mão, que diferente de hoje em dia, é uma animação toda travada, computadorizada, e é muito ruim isso. É algo que eu realmente sinto saudade. O Cebolinha teve 65 anos. Tá desgraça. Pois é, este ano o querido personagem Cebolinho completa 65 anos. E ele foi inspirado em uma pessoa real, um dos amigos de Maurício. Luiz Carlos da Cruz foi essa inspiração, pois quando ele era criança, ele trocava o R pelo L e tinha um cabelo com poucos fiapos. Eu também já tive o apelido de Cebolinha, pois até meus 8 anos eu falava tudo errado. Quer dizer, eu não conseguia falar o R fraco, eu falava R flaco. Outro também que foi inspiração em uma pessoa real foi o Cascão, baseado em um dos amigos de Maurício. Você tem noção, imagina você ser homenageado como o boy que não toma banho. Por quê? Não, porque ele é meu amigo fedorento. Cacete, velho. Cássio, mas um tempo depois ele desfez a amizade com Maurício, ainda na juventude. Olha. Homenagem do filho da peste. A segunda camada do iceberg, a superfície. Dudão. Certa vez uma lebre amarela, que eu não sei o nome, realmente não sei. Poderia ser Luan, mas eu realmente não sei. Publicou no grupo da Turma da Mônica Shitpost sobre um gibi cristão chamado Dudão, que era claramente visto como uma cópia de Turma da Mônica. Poucos dias depois dessa publicação, decidiram fazer um grupo independente chamado Dudão Posting, onde começaram a mandar as imagens por lá. E você já sabe o resto, não sabe? Bem, caso você não souber, pode ir em outro vídeo que eu fiz sobre um iceberg de Dudão. Itimalia. Itimalia foi uma série de bonecos da Turma da Mônica, daqueles lá que faziam tchuki tchuki tchuki. Tchuki 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 tchuki. Fica quieto aí, ô rapá, tô explicando. Voltando ao assunto, a série de bonecos Itimalia foi fabricada pela Baby Brink e ela é recomendada para maiores de 18 anos. Quer dizer, 18 meses. Tô precisando de um óculos. Tá. Bidu foi a primeira tirinha da Turma da Mônica. De fato, em 1959 foi publicado na Folha de São Paulo uma das primeiras historinhas de Maurício de Souza, junto com Bidu e Franjinha. E vocês sabem o quanto importante o Bidu é, sendo o mascote de Maurício. E lá no começo, não conhecíamos Turma da Mônica por Turma da Mônica em si, e sim por uma revistinha chamada Bidu. Turma da Mônica Jovem, edição 50. Turma da Mônica Jovem, edição 50, o casamento do século. Foi uma edição especial, Cebolinha sisudo da peste. Mostra uma coisa inusitada: a ex-baixinha e o ex-analfabeto se casando, mostrando a cerimônia do casamento, a vida depois do casamento, e eles continuavam até depois de velhinhos. E no final da história tendo uma quebra de quarta parede muito engraçada, pois só 2 anjos sabiam dessa história, e como os leitores viram isso, eles fizeram uma referência de Homens de Preto. Curiosidade curiosa agora que ninguém liga e pouca gente vai ligar. Vocês sabiam que Turma da Mônica Jovem vende absurdos no Japão?
É sério, patrão. Fica aí, vai vacilando aí, Shonen Jump. Umbra. Umbra é um dos capítulos da saga O Fim do Mundo, da Turma da Mônica Jovem. E pra quem não sabe, Umbra é o nome dado a 7 crianças que foram injustamente amaldiçoadas. Essas crianças foram amaldiçoadas por Berenice, uma idosa, pois na época Berenice achava que essas crianças haviam matado sua filha. Mas no final dessa saga, as crianças são libertas. Edições 100. Algo sobre Turma da Mônica é que ela teve várias e várias edições 100, sendo uma coisa comemorativa e tudo mais. Rapaz, o elefante do Docônicos versus Secônicos. Isso daqui é cheirinho de treta? Pois em Turma da Mônica Jovem existem dois grandes times. O Docônicos, formados pela Mônica e o Docontra, e os Cebônicos, formado pela Mônica e o Cebolinha. Então, qual você prefere? Docônicos ou Cebônicos? Assim, julgando, rapidamente assim, no alto, que a Mônica é baseada no filho dela, da filha dele, e o Docontra também, é melhor que fique com o Mano Sebas. Porque aí não nasce menina aleijada, né? Assim, minha opinião. Tá ligado? Escreva nos comentários. E caso alguém tenha uma opinião diferente de você, reclame, xingue a pessoa, pois eu quero ver o circo pegar fogo. Não, é brincadeira. O Gelas Indo para a terceira camada, Águas Rasas. Referência Five Nights at Freddy's na Turma da Mônica Jovem. Scott Calton iniciou como criador de animações cristãs e jogos. Certa vez, o Scott Calton criou um jogo simples chamado Chipper and Sons Lumber Company. Mas pior esse que jogo foi zaralhado mesmo, e duramente criticado por causa de seus gráficos. O povo dizia que parecia aqueles animatrônicos assustadores. Parece, mas Scott Calton deu a volta por cima. Pegando essas críticas de animatrônicos assustadores, em 2014, o Scott Calton lançou o grandioso Five Nights at Freddy's. E o que isso tem com a Turma da Mônica, pô? Teve? É sério, Vasco? Resumindo, foi um enorme sucesso esse jogo. Em 2015, com a Turma da Mônica Jovem, na edição 99, foi lançado o Parque Mal Assombrado. E na sinopse do capítulo anterior, já era mostrado um teaser do que iria acontecer. Seguindo uma pista do paradeiro da Denise do futuro, Chavecão leva a turma para a terra encantada do Ursinho Bilu, um parque de diversões abandonados que esconde um passado trágico e misterioso. Agora eles são obrigados a sobreviver 4 noites neste local assustador, enfrentando perigosos bonecos animatrônicos e assombrados. E uou, essa edição foi super duper mega hiper incrível. Pois imagina, no auge desse negócio, quando você era pequeno e tinha medo, sua revistinha favorita. O Batman que mama rindo ali em cima, velho. Sobre aquilo que você tinha mais medo. A irmã do Chico Bento. Chico Bento, né, edição véio? 87. Morreu, né, havia história, uma estrelinha chamada Mariana, lançada em maio de 1990. Mariana, na verdade, era uma estrelinha que tinha um desejo enorme de conviver com os humanos, para observar o mar, as praias, as montanhas e os animais. Ela sonhava estar com a família gentil, mesmo que por pouco tempo. Assim, escolhendo a família do Chico Bento. Mas após um tempo convivendo com eles, ela acaba adoecendo e acaba falecendo como humana, mas continuava como estrelinha. Isso é pesado, pô. Crossover com Overwatch. Em outubro de 2019, é lançada uma animação para o Mônica Toy, sendo um crossover com os personagens de Overwatch. Bem, não tem muito para eu falar a respeito disso, foi apenas uma animação feita com os personagens de Overwatch. Da Pani Prince, muito obrigado pelo seu 41º mês de diálogo, velho. Né? Quer dizer, não tem diálogo. Por favor, exclamação Belize, Gugu e Bubu, nosso amigo da Pani. E Louco são os mesmos. Uma das maiores teorias seria que o Louco seria apenas um fruto da imaginação de Cebolinha, pois ele só aparece recorrente nas histórias de Cebolinha. Fora que no filme Laços, um live action da Turma da Mônica inspirado em um livro, o Louco aparece somente para o Cebolinha. E numa situação que acontece lá, onde o Cebolinha está sendo vigia em uma floresta enquanto sua turma dorme, ele acaba conhecendo o Louco.
E o louco diz que eles podem dormir e que ele ia tomar conta. Porém, quando todo mundo acordava, o louco não estava mais lá. E o Cebolinha jurava que tinha alguém por lá. E o próprio Maurício de Souza já diz a respeito sobre isso em uma matéria da UOL. No início, meio sem querer, a gente punha o louco só em histórias onde ele aparecia junto com o Cebolinha e não aparecia mais nada, mais ninguém. Disso nasceu uma lenda de que então ele é uma figura criada pela mente do Cebolinha num momento aí meio maluquinho, né? Eu prefiro deixar essa dúvida no ar. Eu prefiro sugerir que os roteiristas ponham o quanto menos possível de personagem na história do louco com o Cebolinha, para ficar essa dúvida. E um dia a gente vai descobrir se isso é real ou não. O desgraçado pensou Emerson mesmo isso aí, Abreu. velho. Bem, o que dizer desse cara? Esse cara é incrível. Bem, pra quem não sabe, o Emerson Abreu é um dos cartunistas e roteiristas da Turma Meu da irmão, Mônica. você tem noção que o miserável chegou no história infantil e disse: agora tora o pau aí, quero nem saber. Não, pô, mas é pra gente saber. Não, hoje eu sou velho aí, ele continue sem saber. Quando eu tiver perto de papocar, talvez eu diga, tá ligado? Desgraçado, velho. Pra ter noção, foi ele que deu uma característica e até personalidade pra alguns personagens, tipo a Denise, o Chaveco e vários outros. Aliás, lembra alguns minutos atrás quando eu falei sobre aquela edição da Turma da Mônica do Five Nights at Freddy's? Então, ele foi o roteirista daquilo. E aqui vai alguns personagens que ele deu personalidade ou até mesmo criou. A Denise, o Chaveco, a Bruxa Viviane, a Leleala, Zé Beto e Crispiano, a Jumenta Voadora, Seu Samir, Dr. Spam Jumenta e Cúmulos. voadora, não, pera, não, O caderno Pera, não, calma. Jumenta voadora. Rapaz, existe a jumenta voadora mesmo, velho. E por sinal, a jumenta voadora no Turma da Mônica Shippuden, meu amigo. Rapaz, eu não leio, mas isso seria um forte incentivo a ler. Cadê a imagem da outra aba aí, desgraçada? Olha isso, véi. Meu amigo, exatamente, parece um lixo, véi. Ela é vilã no Shippuden. Rapaz. Shounen de Souza, né? Vai fazendo maluquice do aí. Riso. O Caderno do Riso é uma homenagem ao Death Note. Pois é. Enquanto o Death Note, caso você escreva o nome da lia isso pessoa aí, no mimada? caderno, essa pessoa morre. Mas no Caderno do Riso, faz a pessoa ficar rindo. E ninguém mais, ninguém menos que o Cebolinha acaba ficando com esse caderno. E caso você conheça bem ele, você saiba que não é uma boa ideia, pois ele começa a abusar do poder. Turma da Embonha. Certa vez uma mamãe professora Embonha, foi dar uma cascobocão. atividade para sua filha fazer. O objetivo era simples: nomear os personagens da Turma da Mônica usando peças. Porém, a criança acabou fazendo Casmocãoca, Embonha, Segali, Billy, Madu. E isso acabou virando o maior meme da Turma da Mônica, que sempre se refere a uma Mônica zoada Deve chamando ser, ela de mocinho. Embonha. Até a nossa Mônica da vida real se rendeu a esse meme. Embonha. Camada 4. Eu admito que estou gostando mais do que deveria desta merda. Devo me preocupar? Águas Médias. Meu corpo, minhas regras. Em Turma da Mônica Jovem, edição 94, a Mônica solta a clássica frase: meu corpo, minhas regras. A roteirista dessa história foi Petra Leão, e ela começou a ser cancelada, pois essa imagem meio que fazia apologia àquele negócio que eu não posso falar o nome, senão eu sou desmonetizado. Por favor, YouTube, uma pouco maior pra mim! Meu Deus do céu. Cebolácio Júnior Menezes da Silva. O nome do Cebolinha é esse, velho? As pétalas do falo bem, mas meus amigos não troco por ninguém. O meu plaquinho é um cãozinho que eu não sei se vai comer. Ah, o querido Cebolinha.
conhecido como Jimmy Five em inglês, Cebolita em espanhol, Cipollino em italiano e Jimmy Lima em javanês. Mas, na verdade, o nome real de Cebolinha é Cebolácio Menezes da Silva Jr. Moquinha. Jimmy Mônica Five em doeu, velho. 2020. Bem, Jimmy no vídeo Five passado, doeu, véi. eu comparei a animação antiga com a animação nova, pois a animação antiga era tudo feita à mão, bonitinho, era tão lindo, só que a nova é uma animação computadorizada, toda travada. O mesmo se ocorre nos gibis. Vai, vamos comparar só pra comprovar isso. Veja esses quadrinhos, por exemplo. A Milena, ela tem basicamente a mesma expressão. Ou então a mãe da Magali. O metaforano passa até mal vendo a cara dela, pois não consegue nem analisar. Agora veja os quadrinhos mais antigos. Os personagens fazendo caretas e expressões únicas. Rapaz, o Cebolinha tem a vestia O ali, metaforano passa até mal vendo a cara Ei, pô, dela, pera pois aí, não pô, consegue pera, nem pera, analisar. pera. Agora Os- veja os quadrinhos mais antigos. Ei, pô, o Cebolinha passou um tempo treinando lá na Ilha dos Okama, né, velho? Que merda é essa, pô? A Cebolinha não, velho. Esse é o Ceboquetson, né, velho? Personagens Miserável. fazendo caretas e expressões únicas, isso era tão divertido. Outra coisa aqui que devemos comprovar que está pior são os cenários. Veja aí, por exemplo, estão literalmente usando uma lua.png. Agora vejam o visual da história de 1984. Uma história onde Deus e Lúcifer disputam para provar que o Chico é inocente. Pois é, infelizmente isso vem acontecendo. Eu espero que não vá de... Meu irmão, peraí. Existe uma história de 1994 que Deus e o demônio estão brigando pelo Chico Bento, velho. Ei, pô, meu irmão, é sério. Meu irmão, imagina uma reunião no meio dessa galera, pô. Não, e se a gente botasse Deus e o diabo pra brigar? Só pra ver se o Chico Bento é um menino do bem ou não. Qual é? Agora, peraí, pô. Essa lua PNG aqui, pô. Meu irmão. Eles não desenhavam o quadrinho do astronauta, velho. Imagina se sei lá, as tirinhas do astronauta. Não sei se você lembra do astronauta. Aquele, o galego que, de forma oval. Lá ele ia pra vários planetas, pô. Agora imagina se os planetas fossem tudo lua.png. Mesmo, isso aqui só tá faltando, sei lá, aquele nome lá embaixo. Image Shock, tá ligado? Uma pior. Image Check. André, um menino quieto e tímido, aparecido pela primeira vez em 2003. Ele é um garoto especial, pois ele tem autismo. Leva tudo ao pé da letra e não no sentido figurado. E vira e mexe ele aparece e até mesmo já foi protagonista de algumas histórias. O Coelho Amarelo. Antes do coelho Sansão da Mônica ser azul, ele era amarelo. Mas anos depois, esse coelho amarelo retorna e com o nome de Hércules. Quinta camada, Águas Profundas. O Pesadelo. Bem, eu não sei se isso se refere a um gibi específico, porém eu achei uma creepypasta sobre. Turma da Mônica Jovem, edição 0. A Turma da Mônica Jovem, edição 0, foi meio que o piloto do mangá, inicialmente mostrando os personagens mais velhos na fase da adolescência. E é raro ter uma versão física dessa revista, pois ela é uma edição de colecionador. Penadinho e Canícola em Laços. Canicola, No filme live desgraçado! action da Turma da Mônica, quando a turma tá perdido no meio da floresta em busca de recuperar o cãozinho de Cebolinha, o Floquinho, ele se depara com um assustador cemitério e um crânio em cima de uma pedra. Esse cemitério é claramente uma referência à Turma do Penadinho e o crânio é um dos personagens desta turma, o Canícola. É Canicola. Uma cabeça que perdeu seu corpo e vive encostado em uma Tem pedra acento, dando não. opinião em tudo. Speedruns. Para quem não sabia, os jogos da Turma da Mônica são modificações do Wonder Boy. É Existe impossível speedrun ter sobre speedrun ele. disso, E é pô. bom essa galera aí tirar o cavalinho da chuva, porque logo eu irei aparecer pra também participar disso. Não é possível ter speedrun disso, não. É impossível. Referência Tim Maia no Chico Bento. Essa referência Tim acontece Maia? na edição 448 da revista do Chico Bento. E logo no título já tem essa referência, chamada O Que Eu Quero É Sossego. Assim, referenciando uma das músicas de Tim Maia. Camada 6. Fossas. Mônica deformadas em moros de escolinhas. Para este tópico eu chamei me o lembro disso grande aí. Chuck Chill para dar uma palavrinha aí. Vai,
Se vira nos 30 aí, rapá. Por volta de 2016 e 2017 surgiu um meme sobre certas pinturas de muro com a Turma da Mônica. O meme veio pelas expressões e corpos zoados que os personagens tinham. Agora eu estarei listando essas pinturas. Diga qual sua favorita. Mônica com tumor no pé junto com Cebolinha corpo desproporcional e o Chico Bento anão. A turma toda se questionando para saber quem é aquele cachorro enquanto tem a Magali... Pô, a Magali tá parecendo um saguinho, velho. Aquele macaquinho pequenininho, pô. Tem um rato no lado da Mônica. Morena. Mulher jogando água sem mangueira e Mônica full triggered. Mônica good vibes dando banho no Sansão. Todo mundo feliz, mas a Mônica está triggered porque ela está com o olho vermelho prestes a disparar laser. Mônica e Cebolinha, let's go. Cascão com muito medo por causa das pinturas horrendas. Ei, pô. Let's go. Cascão com... Ah, é o pé da Mônica, que susto. Com muito medo por causa das pinturas horrendas. Magali confortando a Mônica por estar triste por ser uma cabeçuda. Mônica em um estilo artístico muito bizarro. Mônica lisa. Cebolinha Moreno fazendo um plano enquanto tem um Sansão branco. É o Cebolinha, meu irmão. Direito das crianças. Personagens gigantes orelhudos e a Mônica gulosa. Cebolinha amarelo, Bidu amarelo e Mônica de azul. Não entre em facção. Cebolinha bizarro empurrando a Mônica. Cuidado! Mônica indo levar madeira para o Chico mexicano bombado, mas ela sem querer bate a cara no ar-condicionado. Anderson. Mônica futebolista e Cebolinha dentuço. Ok. Posta aí qual é o seu favorito. E pra você ter noção, até o Maurício de Souza comentou sobre esses muros. Suas palavras foram... Me dão arrepios, mas é uma homenagem. Não entre em facção. Maurício e Tetsuka. Eles são bem amigos, viu? Esse foi um encontro de titãs. Maurício de Souza e Tetsuka Osama, o grande criador de mangás. Sendo eles o Diário de Mac-chan, Kimball Leão Branco, Astro Boy, Bag, a Princesa e o Cavaleiro. Ele e Maurício foram grandes amigos, mas infelizmente Tetsuko acabou morrendo em 1989. Mas seus personagens foram referenciados em Turma da Mônica. E mais uma, por causa dessa amizade entre os dois, Turma da Mônica é conhecido no Japão. É. Isso é sério, isso é sério. Maurício. 彼は一体何者なのか。この方がマウリシオ・デ・ソーザさんご本人。Eu tô dizendo, pô, eu falei isso aí a você, pô. Turma da Mônica vende muito no Japão, principalmente o mangá. Meu amigo. Bigodão de respeito aí do Maurício, velho. Nicodemo original. Se Dudão tem paçoca, Turma da Mônica tem o Nicodemo. É um garoto muito pestinha. Maurício de Souza até usou ele pra atacar o seu rival da época. Ei, rapaz! E como é meio que mostrado em seu nome, o garoto é o demônio. Sempre fingindo fazer uma boa ação, mas no final de tudo ele é um completo babaca. Ele até que teve umas histórias mais recentes, só que um pouco mais censuradas, um pouco mais suavizadas. E ele teve algumas aparições em algumas animações antigas. Eu vou contar até 3. Quem chegar por último é o vencedor. 1, 2, oi, Mônica. Eu me chamo Jurema, vou lhe dar a dica. A minha fotografia está na nova embalagem das ervilhas Jurema. Das dicas são ervilhas gostosas, tão macias as ervilhas Jurema. Das dicas... Meu irmão, o Pirra dava biotônico a mendiga e botaram ele no comercial de comida enlatada, pô. O nosso próximo tópico aqui, o próprio Gato Elétrico disse que teve um erro ali, então eu vou dar uma adaptada. As várias Denises. A crise das infinitas Denises. Seriam todas elas as mesmas pessoas ou totalmente diferentes? Esse é um mistério canônico A que eu conheço é essa aqui e essa daqui.
Turma da Mônica, pois existe várias personagens chamadas Denises, mas elas têm sempre algum aspecto diferente, algum Denise vestido, não é a boizinha alguma do cor de Titi? cabelo, sempre alguma coisa assim. A Denise que mais conhecemos é aquela com um vestidinho roxo e o cabelinho meio ruivo. Ela ganhou destaque em 2007 por conta do Emerson Abreu, sendo uma personagem meio histérica e sempre amiguinha da Carminha Frufru. Camada 7, o Abismo. Zibo. O É um Zibo, videogame? console esse brasileiro, fabricado pela Tectoy, por volta Sim, de sim. 2009. E... Ô Yudi, explica um negócio aí pra nós. Quase! O Zibo é a evolução do videogame, gente! Você não precisa mais guardar DVDs, cartuchos, CDs. Com a tecnologia 3G, você vai baixar jogos direto no seu console Isso é verdade. através da rede ZiboNet. Sem pagar nada, gente. Não há mensalidade e nem necessidade de internet. Em poucos minutos, você estará se divertindo. Ao comprar o seu Zibo, você ganha 3 games fantásticos. Vai. Need for Speed, FIFA 09 e Treino Cerebral. Ok, Yudi, mas você meio que não mencionou que esses jogos que você acabou de falar eram meio que portados de jogos de celular. Ninguém e os celulares liga. daquela época era aqueles Motorola lá de Ninguém levantar liga. e tudo mais. Aqueles jogos em Java. E no meio disso tudo, tinha um jogo da Turma da Mônica. Bom dia! O dia tá tão lindo! Vamos brincar? Outra vez eu acabei na pior. Ai, Sansão, que bom que você está bem. É raro ter esse jogo, porque inicialmente você vai precisar de um Zibo. E você não vai conseguir um Zibo assim, indo na Dava, esquina Beto, ali, dava. na feirinha e tudo mais. Inclusive, se você pensar isso aí até pra hoje em dia, Beto, se você conseguir fazer um console pebinha mesmo, mais decente, que tenha no mínimo a mesma quantidade de força que um celular de entrada, tá ligado? Android, de preferência. Pros pivetão jogar, sei lá, um Free Fire, um Brawl Stars. Esses joguinhos assim que são multiplayer mesmo, de celular. Isso rola, velho. E ele vende. Porque ao invés de tá metendo pau no celular, ele vai tá metendo pau no videogame dele, na TV dele, tá ligado? Capitão Picolé. Capitão Picolé é um dos total, antagonistas Beto, total. da Turma da Mônica, pois ele é meio que um dos primeiros desenhos do Maurício de Souza. E ele quer meio Vamos que ver essa apagar a bancada turminha, aí, porque Beto. ele foi esquecido com o tempo. Sua primeira aparição na turminha foi em 1998, no especial de 35 anos da Turma da Mônica. E vira e mexe, ele aparece de vez em quando nas histórias mais recentes. Cascão lavou as mãos. Como conscientização da pandemia, finalmente o Cascão lavou as mãos, para ensinar higiene e tudo mais. Muitos acharam controverso essa situação, chamando até de curse de ver o Cascão lavando as mãos, pois, como você sabe, ele não gosta de tocar em água nem nada. Toneco. Os cascão hoje em dia estão... Toneco faz parte daquele grupinho lá dos personagens esquecidos. Ele é o irmão mais novo de Tina, aparecia nas histórias dos anos 70, e sua personalidade era um garoto sempre agitado, meio irritado, que tinha pavio curto, mas depois de 2004 ele apareceu com menos frequência. Mônica derretida. Imagine você lá estudando em sua escola, tudo mais, e o diretor chega e fala: Crianças, amanhã a Turma da Mônica virá aqui. Você fica todo empolgado imaginando aquelas lindas fantasias da Turma da Mônica. Mas o que chega no Não, dia isso seguinte nunca aconteceu não. Comigo é não. isso. Nunca aconteceu comigo não. Veja agora, Murugas. A última- Eu tenho que mostrar isso aqui a vocês. O Muro Cego fez um arife aqui da Turma da Mônica se a imagem PNG tivesse sido falsa. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês porque ficou muito bem feito. Assim, muito bem feito. Muito bem feito. O Muro Cego é um desgraçado, velho.
Morcego desgraçado, velho. Ué, o Discord não tem a opção de abrir no outro navegador, não? Sério? Ah, tem. Tem. Deixa eu fechar aqui. Ó, o morcego que mandou pra gente aqui, ó. Se aquela imagem da lua fosse feita com o PNG errado. Rapaz, que desgraçado, velho. A moral. Manudo. Filho de anjos e baianos. Morcego Maycry. Ô, mano, o Tite tá me julgando porque eu mandei essa imagem aqui pra ele. Com esse áudio aqui. Estou sendo julgado ao vivo por causa disso. Mari. Todo santo dia diz que volta pra escutar essa merda aqui, ó. Todo santo dia. Não, eu volto pra ver. Você é muito ridículo. O cara não pode nem mandar mais um humor e piada pros amigos, pô. Boa tarde, Mari. Bom ou nem? Camada, a profundeza de tudo. Vamos lá, Hulk. Os 10 ajustados. Boa tarde, Infelizmente Barretinho. não tem nada para eu ilustrar isso. A única coisa que temos é uma sinopse. Uma família típica morava no subúrbio, num sobrado. Havia um velho que adorava fugir de casa, uma velha, seu neto Teco, uma menina chamada Meu Carol irmão? e outros personagens que contribuíram os 10 ajustados. E uns personagens antigos do Maurício, que não aparecem nos gibis atuais de hoje em dia. Simplesmente, esse é um dos maiores mistérios de Turma da Mônica. E como só tinha esse tópico para ler, eu quis dar uma modificada aqui e adicionar um próprio tópico. Salve. E ele se chamará Isa Sapiens. A Isa Zap foi uma YouTube pooper brasileira. Lá por volta de 2011, 2012 eu conheci o canal dela. E sério, Isa Sapiens, caso você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado. Você meio que fez minha infância, sei lá. A questão é, ela fazia uns YouTube poop muito cursed. Muitos deles estão fora do ar, mas vou mostrar algum deles que eu pude encontrar. Beleza, brigadão, viu? Beleza, 100% aí. De boa.